Olá! Começa agora mais uma edição do programa Diálogos Jurídicos. O tema desta edição é a reforma trabalhista e os seus impactos na saúde e na segurança do trabalhador. Para construir esse diálogo junto comigo, eu terei a presença da juíza do trabalho, doutora Cíntia Cordeiro, e do médico do trabalho, doutor Argemiro Correia. Vale a pena conferir. Nesta noite, abordaremos o tema Reforma Trabalhista e seus impactos na saúde e segurança do trabalhador. A filmagem dessa edição está ocorrendo na Livraria Nobel e hoje nossa plateia está especialmente composta por alunos do curso de Administração da Faculdade de Tecnologia e Ciências, a FTC de Vitória da Conquista. Mas a eles, então, meus cumprimentos especiais, sejam muito bem-vindos, e a todos aqueles que aqui se fazem presente para prestigiar a gravação do programa. Cumprimento também aqueles que nos acompanham em transmissão ao vivo, pela nossa fanpage do Diálogos Jurídicos, e já convido a todos a se inscreverem no canal Diálogos Jurídicos, deixar aí seu like e compartilhar o vídeo, se assim for de interesse de todos. O programa Diálogos Jurídicos, ele conta com apoio não só da Livraria Nobel, mas também da Print Fotografias, que nos presenteia com essas canecas que já viraram a marca do nosso programa. A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, promoveu alterações à consolidação das leis trabalhistas e ficou nacionalmente conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista. Com o argumento de que era necessário colocar as contas públicas em ordem, estimular a economia e aumentar as oportunidades empregatícias, o governo empreende uma série de mudanças na relação empregador-empregado. E qual o impacto que essas mudanças trarão para a saúde e a segurança do trabalhador? A saúde ocupacional da população ativa, economicamente ativa, está correndo risco? Ou, com a maior flexibilização na relação de emprego, sobrará mais para investir na própria empresa e no próprio trabalhador? E para responder a esses e outros questionamentos, eu convido ela, que é juíza do trabalho, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestranda e membro do Grupo de Pesquisas Democracia e Afetividade e Processo do Mestrado em Direito da Faculdade de Guanambi. Convido, então, a doutora Cíntia Cordeiro Santos. Convido também ele, que é ortopedista e médico do trabalho, na Ortomed, medicina especializada em ortopedia, reumatologia e traumatologia, professor de medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e coordenador e professor do curso de medicina da Faculdade de Santo Agostinho, de Vitória da Conquista, doutor Argemiro Correia. Fiquem à vontade, a ideia é estarmos o mais tranquilo e o mais à vontade possível para construir esse diálogo. Sejam muito, muito bem-vindos. Muito obrigada, Évila. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, Évila, de agradecer o seu convite. Para mim é uma honra, para todos que também sabem do nosso momento que atualmente nós estamos vivendo, que é um pouco assustador, com essa reforma trabalhista, a possibilidade de realmente travar um diálogo com as várias camadas da sociedade é muito importante, até para tranquilizar a todos sobre esse momento crucial,
né, sobre tentar levar um pouco do que é a intenção, de qual é a intenção da lei, de qual é a intenção que o legislador buscou com a lei e se os tribunais estão entendendo aquilo que o legislador buscou. Então, eu saúdo vocês, doutor Argemiro também, e a todos presentes. Doutor Argemiro, seja também muito bem-vindo e fique à vontade aí para fazer suas saudações. Boa noite à doutora Évila Carreira, simpaticíssima e competentíssima naquilo que faz. A doutora Cíntia, juíza do trabalho, e principalmente a vocês, uma plateia bacana, numerosa, e tem 15 anos que eu vivo no meio acadêmico, e eu sou fã desse meio acadêmico, é aqui que nascem as mudanças, e principalmente os jovens, eu vejo muitos jovens em que vocês são o fator de mudança da sociedade, o vetor de transformação. Então, fico muito feliz em ver tanto jovem aqui do curso de ADM, principalmente. Né? Minha área específica é doença do trabalho voltada às LEDORT. Eu estou há 20 anos já como ortopedista especialista em LEDORT, mas também, como médico do trabalho que sou, transito um pouco em outras áreas. Essa questão que vai ser abordada hoje, que a doutora Évila já colocou, de reforma trabalhista, eu acho extremamente importante, porque eu me lembro muito bem ainda da minha infância, a doutora Cíntia pode dizer isso com mais propriedade, meu pai tinha casa de farinha aqui próximo, e naquela época não tinha direito trabalhista nenhum, praticamente nenhum. As pessoas trabalhavam só pela comida. Eu lembro disso, é do meu tempo ainda, eu não sou tão velho assim, mas lembro disso. Então, nós evoluímos muito de lá para cá, né? Vamos, então, começar as perguntas. Doutora Cíntia, é sabido que um dos principais aspectos de relevância da reforma diz respeito à terceirização. Quais são os aspectos favoráveis e desfavoráveis da terceirização? Bem, com relação a esse aspecto específico, eu não vejo nenhum sentido favorável. Eu só vejo pontos desfavoráveis. Por quê? É muito simples. Porque com a terceirização, você tem uma precarização das relações de trabalho. Ou seja, você tira o diálogo direto entre o empregado e o empregador e coloca um terceiro no meio que nem sempre vai saber transitar entre os dois polos. E aí nós vamos ter um empregador, o tomador de serviços e o empregado. Sendo que, atualmente, a reforma trabalhista ele elegeu como meio de diálogo entre as partes o acordo e a convenção coletiva de trabalho. O que é isso? O diálogo através dos seus sindicatos. A partir do momento que você coloca uma terceirizada, a partir do momento que você coloca um terceiro estranho nessa relação, o sindicato perde a força. O poder de negociação perde a força. E, sendo assim, nós vamos ter mais jornada exaustiva de trabalho, maior aumento do número de acidentes de trabalho, uma maior desobediência das normas de ergonomia e saúde do trabalhador. Não é à toa que, em que pese a reforma trabalhista ter apregoado que o grande mote seria o aumento no número de empregos e de ocupações, verifica-se, através das estatísticas, que houve, sim, um número de ocupações, mas ocupações informais. E a terceirização é também responsável por isso. Por quê? A partir do momento que você tira a personalidade do seu empregado, a partir do momento que você não conhece quem está trabalhando para a sua empresa, você não conhece quem você vai contratar, quem você vai confiar para contratar para um posto de serviço formal. O empregado, então, deixa de ser uma pessoa para se tornar um número. Isso é perverso, muito perverso. Então, a meu sentir, por enquanto, eu não vi nenhum ponto positivo, somente negativos. Muito bem.
E, doutor Gemiro, um estudo realizado pela Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho chegou à conclusão que de 8 a 10 acidentes de trabalho graves, as vítimas são trabalhadoras de empresas terceirizadas. Considerando que os trabalhadores terceirizados atualmente representam aí 1/4 dos trabalhadores, a terceirização pode, de fato, impactar na saúde e no bem-estar do trabalhador? Como é que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, eu também concordo com a doutora Cíntia. Eu, como médico, há pouco tempo atrás, trabalhei numa cooperativa, entre aspas, terceirizado, e realmente nós não temos nenhum vínculo sólido trabalhista, não tinha direito a férias, 13º, enfim, não é realmente uma terceirização. Eu concordo com o termo dela, que precisa evoluir muito essa, entre aspas, terceirização, e nós temos chamado realmente precarização, porque, por exemplo, eu, como médico do trabalho, quando eu atuo numa empresa, que eu sou médico da empresa, que essa empresa registra o seu funcionário, faz o exame admissional, aquele funcionário passa por uma bateria de exame, passa pelo médico do trabalho, tem o respaldo do INSS, é óbvio e lógico que é muito melhor, muito mais seguro, mais racional do que uma terceirização que nós chamamos de precarização. Nessa pergunta sua, doutora Évila, os próprios números já dizem, os próprios números aí já traduzem que há uma fragilização. Eu tenho exemplos, por exemplo, eu faço exames admissionais como médico do trabalho de empresas situadas no Rio de Janeiro e com funcionários aqui em Vitória da Conquista. Então, dificulta de empresas muito. Terceirizadas. Exatamente, exatamente. A matriz está no Rio Isso. e que os funcionários estão sendo contratados por aqui. São Paulo, Salvador. Sim. Então, quem é o patrão desse cidadão? Quando esse cidadão se acidenta durante o momento de trabalho dele, que tem um acidente de trabalho, no momento do acidente de trabalho, onde é que eu vou enviar essa comunicação de acidente do trabalho? Quem é que vai pagar a despesa desse cidadão? Quem é que vai pegar o atestado de 15 dias inicial? Quem é que vai pagar esse atestado? Então, essa terceirização, ela precariza muito essa relação trabalho e capital. Sim. Então, é preciso nós encontrarmos uma via alternativa. Hoje se fala em flexibilização. Seria uma terceira via entre o ritmo, o modo atual trabalhista e a terceirização? Porque eu vejo, por exemplo, eu trabalho em 2 empresas. Eu sou servidor estadual da UESB há 14 anos e sou funcionário da Santo Agostinho. Lá eu tenho todos os direitos preservados. Mas se essas empresas tiverem uma dificuldade, diminuir o orçamento de ambas, e elas me chamarem, por exemplo, os funcionários, olha, nós temos 2 alternativas, vamos demitir todo mundo ou, provisoriamente, durante um tempo, diminuir o salário de todo mundo. É óbvio que todo mundo vai preferir diminuir. Então, eu acho que precisa ter um norte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim. Não podemos perder os direitos trabalhistas, como eu falei no início, como a doutora Cíntia falou, isso não tem como a gente voltar atrás, retroceder na CLT. A CLT está aí, os estatutos estão aí, não podemos retroceder. Mas, como nós tivemos uma crise agora recente, dizem que estamos saindo, e nós vimos a dificuldade de inúmeras empresas em manter o faturamento, inúmeras empresas em manter as portas abertas, em cumprir com seus encargos, direitos trabalhistas. São muitos já. Tem uma terceira via, Sim, provisória, uma terceira via com a anuência do capital do trabalho, do trabalhador da empresa. Então, eu acho que está muito confuso na minha cabeça essa reforma trabalhista. ainda é muito cedo, né? Como eu acho que estamos está no deixando processo de mudança. Não pode deixar o trabalhador Com certeza. pagar o ônus da crise, o trabalhador pagar o ônus dos desacertos
argumentando sistema, né? Que vamos fazer uma flexibilização, tirando toda a segurança, a garantia. Sim. Enfim, quem pode falar melhor disso é a doutora Cíntia. Como eu sou mestre de trabalho, né? Eu só gostaria de aduzir, Évila, que, infelizmente, o nosso sistema legal, o nosso governo, tem um mau hábito de demonizar polos. Ora, o culpado é o trabalhador, ora, o culpado é o detentor do capital, o empresário, o produtor, né? Mas o governo nunca chama para si a sua responsabilidade, né? E isso é muito, muito preocupante, eu acho, porque não existe trabalhador que é culpado, não existe empresário que é culpado. Todos nós fazemos parte e obedecemos leis que são criadas por câmaras e por casas legislativas. Então, assim, acho que é muito fácil imputar responsabilidade sem nós tomarmos para nós o nosso quinhão. Sim. Né? Então, agora, eu só gostaria de chamar a atenção que essa reforma, né, porque, assim, quando você fala em reforma, ora, uma reforma é para reformar, para mudar. Quando você fala em mudança, a mudança tem que ser para o bem e para o mal. Só que, neste caso específico da reforma trabalhista, só houve perda de direitos. Ora, é muito sintomático isso, uma reforma que apenas serviu para retirar direitos dos trabalhadores. Afinal, o que é isso? É uma reforma de fato? Ou será que não foi uma verdadeira retirada de direitos, né, e apenas deram o nome de reforma para disfarçar um pouco? Ô, doutora Cíntia, agora me ocorreu um questionamento, uma dúvida, mas até de ordem prática. A responsabilidade entre o tomador e, né, a empresa contratada continua sendo uma responsabilidade, digamos, como diz no direito, solidária, né? Eles dois ainda continuam a responder ou só a empresa terceirizada? Não, agora, houve a mudança na lei de terceirização, a responsabilidade não é solidária, é subsidiária. Qual é a diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária? A responsabilidade solidária, a empresa tomadora da mão de obra responde como se fosse o próprio empregador. A responsabilidade subsidiária, por sua vez, é diferente. Apenas se não for achado o sócio ou bens da empresa que é a empregadora, a terceirizada, você vai procurar responsabilizar aquela empresa que foi a tomadora de mão de obra. O que acontece agora? Justamente, há muito tempo havia essa discussão, se a responsabilidade era solidária ou subsidiária. E era decidido através dos tribunais. Agora, a lei falou que não, veio pacificar e dizer que a responsabilidade será sempre subsidiária, ou seja, suplementar. Qual é o grande problema? O grande problema é, como eu disse, não existe mais o vínculo de ligação entre quem está utilizando a mão de obra do trabalhador e quem realmente está empregando ele nos seus meios de produção. Então, aqueles direitos que são assegurados através de normas coletivas, esses trabalhadores perdem. Muitas vezes, esses direitos dizem respeito às normas de segurança e medicina do trabalho. Então, por exemplo, digamos que seu José Pedro possui uma empresa terceirizada e, como bem colocou o doutor Argemiro, mora no Rio de Janeiro, mas decidiu prestar seus serviços aqui em Vitória na Conquista para, por exemplo, uma fábrica de uma multinacional de refrigerantes. Ora, o empregado, ele trabalha aqui no estabelecimento dessa fábrica, o empregado está aqui prestando o seu labor, pondo a sua atividade, o seu trabalho à disposição daquela fábrica, mas não tem qualquer vínculo com ela. Aí vocês vão falar, mas, doutora, no final das contas, ela não vai ser obrigada a pagar? Bem, sim e não. Ela vai ser obrigada a pagar verbas rescisórias, verbas trabalhistas, estrito senso, 13º, férias, FGTS. No entanto, senhores, por exemplo,
a empresa que é a tomadora de mão de obra, ela tem que fazer sempre exames periódicos de seus empregados, e esses empregados que estão utilizados na linha de produção, mas não são funcionários dela. Quem é que vai ficar responsável? A terceirizada, sim. E a terceirizada, se não cumprir isso, está lá no Rio de Janeiro. De quem é a responsabilidade? Então, fica muito difícil existe, digamos, a flexibilização de uma série de direitos onde você vai perder o controle sobre esses direitos. E o maior prejudicado será sempre o empregado, porque é ele que está sujeito a um acidente, a doença. Né? Eu não estou dizendo que os riscos do empresariado é menor ou maior, mas apenas que, se o trabalhador tiver qualquer problema, está com a vida em risco, que é o patrimônio maior dele. Doutora Cíntia, assim, doutor Gemiro, você vê que o assunto né, dá pano para manga para a gente conversar. Mas tem um dos pontos também interessantes dessa reforma trabalhista, que é a questão da flexibilização quanto à carga horária, né? A jornada de trabalho, Sim. digamos assim. Doutora Cíntia, explica para a gente quais foram as mudanças mais significativas. Como é essa flexibilização aí da jornada de trabalho? Bem, a reforma, como eu disse, ela só veio para tirar direitos. Então, agora, o que é que foi instituído? Não existe mais o direito a horas itinerantes. O que é isso, horas itinerantes? É aquela hora que o empregado, utilizava ou gastava no trajeto entre a sua residência, o seu local onde ele mora e o trabalho, mesmo que esse trajeto seja realizado em transporte da empresa. Então, agora, antigamente havia uma discussão jurídica sobre se havia ou não pagamento sobre esse período de trajeto. E os tribunais, inclusive o TST, que é a Corte Suprema em matéria trabalhista, entendia que você tinha que pagar o período de trajeto, uma vez que o trabalhador não pode ser apenado pela distância que o empresário decidiu colocar o seu estabelecimento. Então, era considerado hora à disposição do empregador. Sendo assim, o trabalhador sempre recebia aquelas horas como se fosse de jornada efetiva. E se ultrapassasse a jornada dele de 8 horas, ele receberia as horas extras respectivas. Veio a lei agora e disse que não existe mais direito a pagamento das horas de trajeto, das horas itinerantes. Outra mudança é que, antigamente, a lei limitava as horas extras. Você teria que trabalhar 8 horas por dia, né? Sendo que apenas em casos excepcionais você poderia trabalhar em horas extras. A lei agora fala que não, que você pode calmamente trabalhar até 2 horas extras por dia. Qual é o único requisito? Bem, aí vem a parte estranha da reforma. Continuou podendo você fazer a prorrogação da jornada do trabalhador, como antes já era permitido através de norma coletiva, que era o acordo e a convenção coletiva. Aí não houve mudança, muito bem. Agora, se introduziu o quê? O trabalhador vai poder acordar diretamente com o seu patrão através de um acordo escrito somente entre as partes. Não precisa mais do aval do sindicato. Não precisa. E pior ainda, uma coisa que eu acho uma excrescência. Mesmo que não haja qualquer acordo escrito, se o trabalhador fizer horas extras e houver a compensação no mesmo mês, ou seja, em um único no período de 30 dias, ele não tem direito à hora extra, é considerado prorrogação de jornada, e as horas extras podem ser compensadas, sem necessidade de qualquer ajuste escrito entre as partes. Então, deixei de trabalhar 2 horas num determinado dia, e se no outro dia eu trabalhei um pouco mais, está compensado, não precisa documentar nada, está tudo bem. É isso? Isso. Mas qual é o detalhe perverso? Quem é que vai poder dizer qual vai ser a jornada cumprida pelo trabalhador? Quem vai ter essa liberdade? Vai ser o trabalhador? Não. Vai ser o patrão. Então,
O trabalhador, por exemplo, digamos que vocês, no caso de vocês que são estudantes, ora, vocês já pressupõem, já fazem uma programação de que vocês vão trabalhar das 8 às 17 horas, vão ter 1 hora de intervalo para almoço, porque às 19 horas vocês precisam estar na sua faculdade. Ora, quem trabalha agora não tem mais como prever isso. Por quê? O seu patrão pode exigir que todos os dias você faça a jornada extraordinária. Você pode agora ser exigido do seu patrão 2 horas extras por dia, sem qualquer necessidade de aviso prévio, sem qualquer necessidade de lhe dizer com antecedência e sem necessidade de qualquer ajuste escrito para isso. Olhe que excrescência, quer dizer, você enquanto pessoa trabalhadora, não tem mais controle sobre o seu horário de trabalho, você não tem mais controle sobre a sua vida. E esse intervalo entre a jornada, ele alterou? Sim, houve alteração também. Agora, a legislação anterior previa que um intervalo intra-jornada, ou seja, no meio da jornada de trabalho, seria de, no mínimo, 1 hora até o máximo de 2 horas, e agora você pode ajustar o intervalo mínimo de 30 minutos. Doutor Gemiro, 30 minutos, isso pode impactar na saúde do trabalhador? Um intervalo reduzido intra-jornada, isso pode afetar em alguma coisa? Certamente. Eu não acredito que em 30 minutos é tempo suficiente para fazer uma refeição, relaxar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os trabalhadores que trabalham em terminal de dados, telemarketing, operador de caixa, bancários, etc. A jornada são 6 horas de trabalho, sendo que ele tem 10 minutos de repouso a cada hora de trabalho para alongamento e para ginástica laboral. Ninguém faz isso na prática. Eu já trabalhei nos bancos aqui fazendo assessoria, ninguém faz na prática. Mas vejamos, o funcionário precisa parar para fazer um alongamento dos músculos. Com esse alongamento dos músculos, os músculos pegam o ácido lático, jogam na circulação, colocam o oxigênio no músculo, o trabalhador não tem lesão. Qual é a empresa que faz isso no Brasil? Muito poucas. Muito preocupado mais com a produtividade, muito né? poucas. Não encara isso como exatamente. Parar de trabalhar. Né? Aí vem aquela questão. Vocês que serão futuros administradores precisam ter a noção do alcance da medicina ocupacional. Quando você tem um médico na empresa, esse médico, como a doutora falou, que é a doutora Cíntia, ele vai fazer exames admissionais, exames periódicos, demissionais, exames de perícia. Então, o que acontece? Nesse ciclo de exames, você controla todo o cronograma de saúde desse funcionário, desde vacinação que ele usa, desde hábitos alimentares, alcoolismo, tudo isso nós fazemos num programa chamado Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu trabalho com algumas empresas nisso, já trabalhei muito mais, hoje estou mais nas faculdades, mas qual é a mentalidade do empresário? É que isso é um gasto desnecessário. Nunca ouvi um empresário de grandes empresas, principalmente, dizer que ele está investindo na empresa, investindo na medicina e na saúde ocupacional. Um exemplo que eu vou citar, eu fiz uma avaliação há uns 12 anos, aqui em boa parte da Bahia, em um estabelecimento bancário. E eu observei, doutora Cíntia, que eles tinham 15 minutos para almoçar, os bancários daquele estabelecimento. A jornada efetiva era 6, eles faziam 12, 14 horas de trabalho. Aí vem o assédio moral, vem o excesso de trabalho, as metas são exaustivas. Por exemplo, determinado bancário tem que fazer 30 seguros no mês, 50 captações no mês. Aí vem impotência sexual, vem depressão, vem agressividade. Enfim, todo um corolário prejudicial ao trabalhador. Então, é realmente muito complexa essa relação, continua sendo muito complexa, trabalho-capital. Eu acho que precisa evoluir muito. E como a doutora Cíntia falou, não é procurar culpados, porque isso é culpado daquilo, não. É procurar evoluir. Mas eu concordo com ela, não podemos evoluir jamais penalizando o lado mais fraco. Nós temos que manter as conquistas
que nós temos, eu citei aqui o caso da terceirizada, tem terceirizada aqui que eu sei que fica 3, 4, 5 meses sem pagar o salário. É uma realidade, isso não acontece com a infelizmente. empresa que não é terceirizada. Que eu saiba, não acontece. Mas, por exemplo, na UESP teve um mês aí que ficou 4, 5 meses sem pagar o terceirizado. Sim, Ora, em hospitais também. aquele terceirizado ali é pai ou é mãe de família, tem um orçamento e ele está prestando um serviço. E isso né? gera um problema social maior, né? Porque se ele não cumpre com suas obrigações, ele fica inadimplente, isso, né, vai gerando... A economia também ela vai, né, sentir esse impacto. Vou falar um dado aqui estarrecedor que eu tenho como médico de trabalho. 40% da população mundial oficialmente está em depressão. 40%. Então, nós temos uma sala aqui, vamos chutar aqui, 50. Então, pelo menos 20 aqui está deprimido, nesse momento. Muitas vezes não sabe. Não foi eu que... Essa estatística é uma estatística mundial. Acha-se que vai mais de 50 na realidade. E uma das causas da depressão é essa relação materialista tensa demais que está tendo na humanidade hoje. Como é que eu expressaria isso? Né? O capital sempre predominando. Você tem, por exemplo, a pessoa que quer um carro mais novo, quer um celular mais novo, o filho quer uma viagem para a Europa. E você entra naquele ciclo Sim. evolutivo de consumo. Para se sentir pertencente, né, a um grupo. Évila, só aproveitar o gancho do Dr. Argemiro. Sim, à vontade. Nós sentimos, não só nas relações, como na própria legislação, a monetarização, que eu utilizo essa expressão, monetarização da mão de obra. O que é isso? O trabalhador, a força de trabalho, é reduzido a números, a um número abstrato onde você não vai poder mais identificá-lo e, sendo assim, é mais fácil. Um sintoma da monetarização da relação de trabalho é o quê? Agora, o intervalo, se for suprimido, não é mais considerado hora extra. E você agora, se não gozar do intervalo, você vai ter a indenização do período suprimido. Não será mais considerado hora extra pela legislação, ou seja, não vai repercutir em férias, em 13º, né? Então, em vez de aumentar a produção, aumentar a proteção ao trabalhador, você agora é o quê? O número. Tá bom, você não gozou do intervalo, não importa a sua saúde, a gente vai indenizar como se isso fosse o suficiente para resguardar o trabalhador que não gozou do intervalo dele. Com a oportunidade do mestrado, que é na área de administração, a gente até estuda algumas empresas que, por exemplo, criam espaços, né, com recursos paisagísticos, né, para interação. Tem até espaços para prática de yoga no meio do trabalho. Mas você vê que isso é a exceção da exceção, tanto que é tanta exceção que vira até notícia, reportagem, né? Vira caso assim para ser, de fato, né, colocado assim como 1 em cada 1000 empresas. Mas há aí, né, eu acredito, numa indicação de que as coisas podem mudar. É como se fosse a tal da luz no fim do túnel, né, de ver, de perceber que investir nisso, investir no bem-estar, você romper com um padrão assim do office, né, do escritório, pode ser, né, uma tendência. Porém, é a minoria, está aí ligado a setores, né, da economia muito específicos, normalmente voltados aí para a área da tecnologia e tal, que prescinde essa formalidade, mas a grande parte da economia não é movimentada, né, pelo chão de fábrica, como diz. Então, e você ainda vê essas relações. E já que eu estou falando de relações novas, doutora Cíntia, como é que funciona esse tal home office? Essa novidade aí trazida, né, pela reforma. Na verdade, já havia alguns indícios da existência do trabalho, do teletrabalho. A lei apenas veio regulamentar essas relações. O que acontece? É o bom e velho trabalho a domicílio, sendo que agora se utiliza as ferramentas de tecnologia.
Né? O que havia antes? Antes você já podia, a legislação já previa a possibilidade do trabalhador prestar os seus serviços aonde? No seu próprio domicílio. Agora, a lei veio falar assim, olha, você pode ser um trabalhador em domicílio, só que qual vai ser a sua característica para ser teletrabalhador? Utilização das ferramentas de informática. Então, através do computador, através da internet, através do celular, através do iPad, né? Enfim, todas as ferramentas tecnológicas. E aí, qual é o ponto que você vai ser considerado teletrabalhador? Justamente, precisa, número 1, de um contrato ajustando isso entre o seu empregador e você. Número 2, o teletrabalhador vai ser excluído, a questão perversa, do regime de proteção da jornada de trabalho. Então, o trabalhador, a lei considerou o seguinte, como ele não vai estar no estabelecimento da empresa, o empregador não vai ter uma maior fiscalização sobre a jornada dele. Porém, senhores, é importante que se diga o seguinte, se por qualquer meio, e aí eu digo, a informática já evoluiu tanto, se você sabe que o seu empregado está produzindo, é muito fácil se você sabe se ele está conectado ou não. Logado. Então, isso não é um meio de fiscalização da jornada dele? Excluí-lo da proteção da jornada, do regime de jornada. Isso não existe. Então, muito cuidado. Neste momento em que as coisas ainda estão se assentando, eu aconselharia que principalmente os empresários do ramo tenham a consciência de que trabalhador, seja em domicílio, trabalhador seja no estabelecimento dele, ele tem uma jornada a cumprir, essa jornada é protegida por lei. Sendo assim, ele não deve exceder, apesar agora da possibilidade de você colocar o banco de horas, ele não deve exceder a jornada dele de 8 horas diárias, até para preservar a saúde dele, né, e poder ainda conseguir prestar os seus serviços por bastante tempo. A gente não trabalha home office, mas digamos que estando ligado esse smartphone aí, o iPhone, o que quer que seja, a gente está trabalhando, né? Tanto que você vê, é uma mudança, é uma realidade hoje, né? Um novo direito que se está discutindo é o direito à desconectividade. Né? Que eu acho muito difícil, porque hoje estar conectado é quase que uma condição e vem mudando a conectividade, vem mudando a relação de trabalho, a própria forma de se compreender o trabalho. Trabalho, com certeza. O Instituto do Trabalho. E, doutor Admírio, fala aí para a gente, vai interferir na nossa saúde? Vai interferir na saúde do trabalhador, esse trabalho home office? Como é que vai funcionar isso? Pois é, questão, né, controversa. Veja bem, eu, como médico de trabalho, fico imaginando uma seguinte situação. O trabalhador está em casa, nessa categoria de home office, a professora Cíntia vem discorrendo aí tão bem, e esse trabalhador, dentro de casa, na casa dele, ele levanta para ir ao sanitário, só que tinha uma casca de banana que ele não viu, dentro de casa, trabalhando, conectado para a empresa. Ele escorrega, bate a cabeça no chão, tem um traumatismo crânioencefálico, fica em coma e vai para a UTI. E aí, esse acidente de trabalho que aconteceu dentro da casa dele, qual é o enfoque? Esse acidente de trabalho, ele não estava no ambiente de trabalho. Ou ele estava no ambiente de trabalho. Ele não estava no trajeto nem de ida nem de volta. Qual a implicação legal dessa nova situação que eu acho que nunca aconteceu, pelo menos comigo? O bom é que a gente está com a juíza aqui construindo esse diálogo, então, né, que ela vai poder ajudar a gente. Com certeza que a doutora Cíntia resolve isso. Agora, eu fico assim perguntando, tem outros entraves, outras questões... É muito mais complexo, realmente. Outras questões mais. A questão da remuneração. Né? Como a doutora Cíntia falou. Eu também entendo o seguinte, se ele está trabalhando naquele momento, representando a empresa, está trabalhando para a empresa,
Então, a casa dele é um ambiente de trabalho. Ele não está trabalhando, digamos assim, nas nuvens, lá em Marte. Ele está trabalhando em algum lugar em função de alguém e está sendo remunerado. Então, eu acho que precisa crescer. A medicina, eu lembro bem que eu dou aula para os alunos, eu falo que a medicina tem especialidade que se renova completamente em 8 anos. Eu não sei em relação a isso ao direito, mas as leis vão surgindo, a sociedade vai evoluindo, e aqui agora eu me toquei, a doutora Cíntia falou, eu me toquei, eu trabalho várias horas por dia, eu já trabalho na internet, Sim. porque eu coordeno o curso lá, e o tempo todo, marca a reunião, decide, e na UESB, manda e-mail, tal. Então, se for ver, eu estou trabalhando aí 4, 5 horas por dia, talvez até a mais. A mais do que a carga horária lá, ministrando aula, e ainda ou chego lá assumindo a e tem que estar coordenação. lá presente, né? Sim. Então, agora que eu me toquei, eu vou E essa procurar, aula... vou procurar a senhora e depois. essas horas estão... Aí eu questiono, doutor. Você está trabalhando? Está. E está sendo remunerado por isso? Com certeza Não, que não. que não. Então, às vezes, a gente está no Essa cinema, está no realidade eu também shopping, e vivo. recebe um zap de um aluno, de um professor, estou aqui, isso, eu vou fazer o quê? Não faça isso e isso. Depois, aquilo ali, naquele momento, que eu estava no meu lazer, eu estava em casa. Ontem, 10 horas da noite, um pouquinho mais que 10 horas ontem, um funcionário da faculdade me ligou, porque teve um acidente. Eu falei, não, vou resolver para você, faça isso e isso, e amanhã eu lhe dou atestado. Naquele momento ali, doutora Cíntia, naquele momento eu fiquei, a serviço da empresa. Sim, Eu mesmo estava estando, resolvendo em, o serviço mesmo da empresa. estando em casa e oficialmente fora, né, do trabalho. Sem dúvida. E, doutora Cíntia, explica para a gente essa tal insalubridade, né? E quais foram, né, no caso, assim, existem mudanças significativas para a questão da insalubridade voltadas para grávidas e lactantes. Sim. Mas explica para a gente, de um modo geral, o que mudou com a reforma trabalhista em relação a esse Instituto da Insalubridade. Bem, o que é insalubridade? São condições danosas, são determinados fatores danosos à saúde do trabalhador. Então, por exemplo, trabalhar sobre calor excessivo, trabalhar sobre frio excessivo, trabalhar sobre ruído. Então, são determinadas condições que prejudicam a saúde do trabalhador e que são eleitas como fatores desencadeantes de possíveis doenças. Em razão disso, a legislação prevê um pagamento de acordo com o grau, que aí esse grau só vai ser detectado após uma perícia, né, a ser realizada pelo Ministério do Trabalho ou por um perito oficial do juízo, e aí você pode ter essa insalubridade em grau mínimo, que é 10%, médio, que é 20%, ou máximo, que é em 40%. O máximo, então, é aquela pior condição de saúde, onde você trabalha sob as piores condições e você... Radioatividade, por exemplo, né? Radioatividade já é outra parte. Já é periculosidade, e não insalubridade. Certo. Né? Explica para a gente essa diferença. Lá vai eu perguntar um monte de coisa, né? Então, a insalubridade e a periculosidade, qual é a diferença? Os fatores de risco. Para a periculosidade, quais são os fatores de risco? São 3, que é trabalhar com porte de arma de fogo, trabalhar com eletricidade, né, ou combustível, e também você trabalhar com a utilização de motocicleta. Essas são consideradas as 3 atividades consideradas perigosas. Agora, insalubres, que são aquelas condições de trabalho que pode causar um dano à saúde do trabalhador, você tem frio, umidade, fatores biológicos, fatores químicos, como utilizar, por exemplo, solvente, como utilizar alguns benzeínicos, né, alguns produtos químicos, enfim. Então, existe uma série de fatores que são de condições de trabalho. Qual é a grande diferença básica entre insalubridade e periculosidade? Muito simples.
A periculosidade, digamos assim, se a periculosidade der o ar da graça dela, o trabalhador morre. Por quê? Se ele tomar um choque elétrico, ele morre. Se ele tomar um tiro com a arma de fogo, o risco de morte... O dano maior não é só, o dano é a morte, né? Isso. O dano a consequência seria a morte. Isso. Portanto, na periculosidade, existindo ou não um fator concreto de risco, ele tem direito ao adicional, somente por sua latência. Certo? A possibilidade de. Já a insalubridade não é efetiva existência, ocorrência de um fator danoso à sua saúde. Então, são aquelas condições ambientais que vão prejudicar a saúde do trabalhador. Ele pode, um dia, vir a falecer por causa do acúmulo de uma doença surgida em razão disso? Pode. Mas isso vai ser, digamos assim, pouquinho a pouquinho. Né? Prejudica hoje um pouquinho a saúde dele, prejudica amanhã, até que pode, sim, desencadear uma doença grave. E aí, por causa desses dois riscos, a legislação prevê que o empregador é obrigado a pagar um plus salarial em contrapartida ao risco à saúde do trabalhador. Como se fosse uma compensação. Sim. E a reforma trouxe mudanças nisso? Com relação à periculosidade, a reforma não mudou nada. Já com relação à insalubridade, houve mudanças apenas com relação ao quê? Ao estado da mulher grávida. Por quê? Antigamente, não havia qualquer regulamentação sobre o trabalho das grávidas em condições insalubres. Agora, a lei veio para dizer o seguinte: quem estiver grávida e trabalhar em condições insalubres, em grau máximo, não pode continuar a sua prestação de serviço. Ou seja, a grávida, uma vez constatada a gravidez dela, ela tem que ser afastada se ela trabalhar em condições insalubres em grau máximo. Porque a possibilidade, o risco à saúde dela e ao risco à saúde da criança são muito excessivos. E, sendo assim, ela deve ser afastada do serviço e ser readaptada ou recolocada para alguma outra atividade. Aí vocês podem me perguntar, e se na empresa não tiver outra atividade que não seja insalubre? Bem, ela vai ficar como se fosse uma licença, e aí a empresa ela ficará à disposição, né, recebendo como se fosse uma licença maternidade por problemas de saúde. Né? Não é uma licença, efetivamente, mas funciona como se fosse. Agora, com relação... e aí é um aspecto que é muito interessante, porque eu creio que vai ficar muito ao arbítrio, doutor Argemírio, e ao bom senso dos médicos, porque se a grávida trabalhar em condições insalubres em grau mínimo ou em grau médio, ela só será afastada do trabalho por recomendação do seu médico. Então, será o seu médico particular que vai recomendar ou não o afastamento daquela grávida das suas atividades, assim como também a mulher trabalhadora que estiver amamentando. Né? Ela só será afastada das suas atividades se ela trabalhar em condições de riscos de insalubridade, se houver a indicação médica. E essa insalubridade máxima, doutor Argemírio, como é que a gente mensura isso sob o ponto de vista da medicina? A insalubridade máxima, média, mínima, como é que isso funciona? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quem mexe com chumbo, acumuladores de baterias, insalubridade máxima, como a doutora Cíntia falou aí. Insalubridade média, vamos dar um exemplo, ambulatórios, elas pegam o adicional médio. Quem trabalha com o setor de carga, depósito, insalubridade mínima. Então, depende do encaixe da norma regulamentadora. Nós temos uma norma regulamentadora número 14, que estabelece todos esses tipos de atividades insalubres, e a norma 15, que estabelece atividade periculosa. Agora, trazendo aqui para o lado do médico, um exemplo prático. Por exemplo, você tem uma funcionária que trabalha na recepção de um hospital. Então, ela faz jus a uma insalubridade média.
de 20%. E na recepção do hospital, eu trabalho em hospital, eu inclusive, recebo o adicional de salubridade na UESB, que eu trabalho no ambulatório com meus alunos há 10 anos. Estou ali exposto a todo tipo de vírus e bactérias. O que acontece? Ela trabalha na recepção do hospital. E ela chega para o médico, eu quero, porque eu quero continuar trabalhando aqui, não vou sair, entendeu, doutora Cíntia? E não, eu quero. Aí, supondo que o médico dê um atestado, permitindo que ela trabalhe naquela recepção, continue recebendo ali, enfim, ela quer continuar trabalhando, porque quer o médico precisa atestar, não é isso? Isso. Então, dá um atestado. Ela pega uma rubéola e depois o filho nasce surdo. Ela vai lá para a juíza, a doutora Cíntia processa o médico, não é? Supondo uma situação aqui. Não estou dizendo que vai acontecer. Então, nós médicos vivemos o tempo todo no fio da navalha. Eu recomendo sempre pro réu. Minha conduta há 30 anos como médico é essa. Na dúvida, proteja o paciente, proteja o trabalhador. Não é? É muito melhor você afastar e manter ela com adicional, enfim, providenciar que ela fique afastada, do que correr um risco de intoxicação e um dano colateral, até uma pessoa. Eu falo isso porque eu tenho, nesses 30 anos, visto vários casos de malformação, de surdez, provocada por rubéola durante a gestação. Aí você fala, a rubéola pode ser adquirida no shopping? Pode. Vai para o cinema? Pode. Mas é muito maior a probabilidade quando você está num ambiente confinado, de um hospital, de uma enfermaria ou de um ambulatório. A probabilidade é muito maior. Então, eu sempre sou sempre, olha, na dúvida, pro réu. A questão da gestante aí, não tem nem dúvida que o médico não deve se expor e dar um atestado forçando e tudo. Eu acho que o médico, pelo menos, ainda mais, né, usar o bom senso para estar protegendo a gestante e o feto que está ali. Né? Perfeito. E já estamos, né, chegando ao final do programa Diálogos Jurídicos. E antes de partir aí para as considerações finais, eu gostaria de franquear a palavra, né, para alguém da plateia que queira fazer um questionamento. Olá, boa noite. Gostaria de perguntar à doutora se tem alguma lei específica na CLT que não pode ser de jeito nenhum mudado pela reforma, se tem algo que ela considera assim, imprescindível, que não poderia mudar, algo que ajuda tanto o trabalhador quanto o empregador, se tem algo que de jeito nenhum poderia ser removido. Na CLT, na realidade, não. Mas existe um núcleo de direitos na Constituição, que estão inseridos no artigo 7º da Constituição, que esses direitos não podem ser suprimidos. Então, por exemplo, a possibilidade de você remunerar as horas extraordinárias, né, que são as horas que excedam a jornada de 8 horas diárias. Você não pode suprimir o direito ao adicional noturno referente ao adicional ao aumento salarial que o trabalhador tem direito por trabalhar em condições noturnas, uma vez que o trabalho noturno é mais prejudicial à sua condição, à sua saúde do que o trabalho diurno. Né? Então, o artigo 7º da Constituição, e não da CLT, prevê uma série de direitos. No entanto, a reforma previu também, porque agora, o que se está privilegiando? É a negociação entre patrão e empregado através dos seus sindicatos. A reforma previu também que existe uma série de direitos, por exemplo, o próprio direito ao adicional noturno, não o seu percentual, mas o direito o adicional noturno, onde você não pode suprimir, e aí essa previsão está no artigo 611 da CLT, onde você não pode suprimir esses direitos ou você não pode mexer nesses direitos, o que cria uma proteção a eles através de negociação coletiva. Então, se você não pode mexer através de negociação coletiva, muito menos através de acordo individual.
né? Porque como você privilegia a negociação coletiva, você agora, se você não pode o mais, você não pode o menos. Doutora Cíntia, muitíssimo obrigada por ter construído esse diálogo sobre um tema tão relevante. E eu franqueio aí a palavra para suas considerações finais. Bem, eu espero que nós tenhamos, que a gente tenha podido tirar algumas dúvidas, que a gente possa ter acalmado os ânimos. Hoje a gente vive um período de muita ansiedade devido à reforma trabalhista, mas assim, toda novidade traz um estranhamento inicial. Né? É assim com tudo na vida é assim. A gente tem um estranhamento inicial com o novo, sempre foi, é inerente ao ser humano, mas vamos tentar conviver com isso e tirar as partes boas, né? A parte boa que eu acho que a reforma trabalhista tem e que ela trouxe para nós é justamente trazer esses novos canais de comunicação, né? É trazer um amplo debate com a população e também, sim, trazer a consciência de que nós devemos sempre fiscalizar a atividade dos nossos legisladores, porque eles que são os responsáveis por dirigir a nossa vida no dia a dia, né? Como é o caso das situações que foram regidas através da reforma trabalhista, né? Tem muito mais pontos polêmicos de outros aspectos, não só de doenças profissionais, mas em outros aspectos da reforma. Então, eu me coloco à disposição para novas oportunidades de diálogo. Eu que agradeço. Doutor Gemiro, também minha gratidão, né, por participar, por dispor de seu precioso tempo para vir aqui construir esse diálogo. E também está aí aberto para suas considerações. Para mim é um grande prazer. E eu queria contar uma rápida história de poucos minutos. Tem um cirurgião cardíaco americano chamado Dean Ornish, que ele opera há mais de 30 anos pacientes com problemas cardíacos. E ele começou a fazer uma observação, uma pesquisa. Ele operava um paciente de 50 anos, um homem de 50 anos, outro com a mesma idade, com o mesmo problema. Enfim, praticamente um clone do outro. Um evoluía muito bem e o outro não. Um morria. Ele começou a ficar intrigado com aquilo. Por que se opera pacientes praticamente gêmeos, mesma idade, mesmo problema, um morre e outro fica vivo? Ele começou a pesquisar a vida pregressa, ou seja, a vida anterior desses pacientes. Ele começou a descobrir que as pessoas que amavam e eram amadas, que tinham uma intimidade, um carinho na vida delas, que viviam felizes com a família, sobreviviam. As pessoas mais solitárias, mais rancorosas, com mais problemas, morriam. Então, ele lançou um livro, O Poder da Intimidade e do Amor. Eu tenho esse livro lá em casa. Então, o amor realmente cura. O amor tem um poder curativo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem deu um beijo aqui hoje na plateia? Em alguém? Um beijo. Deixa eu ver quantos aqui. Agora, os outros aqui, a gente viu que foi muito pouco. Então, o que é que a gente chega à conclusão? Nós precisamos amar mais. Amar as pessoas. Beijar mais, abraçar mais, beijar se mais. relacionar mais. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas maravilhosas. Eu tenho o privilégio de morar com elas. Sou apaixonado, né? Então, ando extremamente em love o tempo todo. Mas passo essa informação para vocês. Não sejam máquinas nem números, como a doutora Cíntia falou. Não sejam administradores apenas de ciência e de tecnologia. Sejam administradores de sentimentos. Busque os sentimentos verdadeiros na pessoa, do amor, do carinho, da consideração. E, finalizando esse programa de Diálogos Jurídicos com a doutora Evelyn Carreira, eu fiquei extremamente surpreso, né, com a qualidade, a quantidade da plateia. Não imaginava. Eu acho que deve ir para a televisão, uma sugestão, né, para uma grande rede de televisão. Eu fiquei fã, né, aprendi muito com a doutora Cíntia,
ter uma juíza do trabalho assim, não é toda hora que a gente tem uma juíza do trabalho. Eu também, não é? aprendi muito com os A dois. autoridade, a doutora Cíntia, né? E todos vocês, ó, jovens, vocês são a força motriz do mundo. Ajam com coração, ajam com sentimentos, invistam em sentimentos, não invistam nem dinheiro em tecnologia. Muito obrigado, Évila, viu? Que palavras, muito bom. De fato. Amei. E eu aprendo demais. Fazendo esse programa é uma realização, né, de vida. E então, chegamos ao final de mais um programa Diálogos Jurídicos e eu encerro com o poeta Vinícius de Moraes, que, em 1959, escreveu um belíssimo poema chamado Operário em Construção. E, em seus primeiros versos, ele dizia: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Nada sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Não só o operário está em construção, nosso país está em construção, nossa democracia está em construção, nossos valores ainda estão em construção. Que tenhamos toda cautela nesse processo de mudança, a fim de que avancemos com passos seguros. O progresso e o desenvolvimento são necessários. Contudo, é preciso avaliar o preço que estamos dispostos a pagar para experimentá-los. Toda edificação, quando construída em bases frágeis, não se sustenta. E toda nação, construída a partir de valores pouco sólidos, pode experimentar a sua própria ruína. Até o nosso próximo encontro. Sobre a questão dos exames periódicos dentro da empresa. O que se passa depois que esses exames são realizados? O prontuário médico é um documento do paciente. Tá? Então, a qualquer momento que ele tiver acesso, ninguém pode impedir. Se o juiz ou a juíza, a doutora Cíntia, também quiser, a qualquer momento, você não pode expor o paciente. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. O paciente pede uma consulta pelo WhatsApp. Não pode. É terminantemente proibido pelo Código de Ética Médica. Tem que ter muito zelo com a equipe que trabalha no entorno do médico, as secretárias, as recepcionistas. Ninguém pode ter acesso a esse prontuário. Eu, como médico de trabalho, eu tenho documentos de mais de 20 anos guardados na clínica. Volta e meia alguém pede, está lá.